Pessoal, agora nós vamos trabalhar com a linha preta. Eu vou fazer um cordão de corrente e vou medir no corpo para saber a quantidade de correntinhas que vão ser necessárias. Eu vou medir aqui na frente da barriga, passando aqui, ó, por cima do bumbum e encontrando aqui na frente, tá? Então, a medida é aqui que você tem que fazer no seu Papai Noel. Aí você faça aí a quantidade necessária para o seu Papai Noel, que eu vou fazer as minhas aqui. Pode dar quantidade de diferença, pode dar diferença de quantidades do seu trabalho para o meu, porque cada um tem uma tensão no fio, aí pode ser que você precisa menos ou mais correntes do que eu, tá? Então, por isso que eu estou falando para você medir, que aí você faz a quantidade certinha para o seu trabalho. No meu caso, foram necessárias 37 correntinhas. Eu vou voltar aqui na segunda e vou trabalhar um ponto baixo para cada corrente, que aí no total eu vou ficar com 36 pontos baixos. Ó, finalizei a minha carreira, fiz um ponto baixo para cada corrente. Posso cortar esse fio aqui, vou puxar essa laçada. Agora eu vou trabalhar com o fio vermelho. Oh, perdão. Então, com o fio vermelho, agora a gente vai trabalhar assim, ó, da seguinte forma. Vou prender o fio na agulha, como se eu fosse fazer uma corrente. Esses fios aqui eu vou deixar para arrematar depois que a gente fizer todo o trabalho da parte de baixo. Que aí eu... Deixa eu verificar aqui como que eu vou... Que aí eu já arremato e costuro no corpo ao mesmo tempo. Sim, é na parte inferior. Então, aqui, ó, nas laçadinhas da correntinha preta, nós vamos trabalhar com fio vermelho. Então, aqui na primeira laçada, eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Ó, tiro de uma vez. Feito o ponto baixíssimo, eu venho na próxima laçada, faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada laçada. Ao todo, nós vamos ficar com 34 pontos baixos e 2 pontos baixíssimos. Então, vão ser 36 pontos no total, mas o primeiro, eu fiz o ponto baixíssimo, agora eu faço 34 pontos baixos e o último eu faço um ponto baixíssimo, tá? Ó, trabalhei da forma que eu te falei, finalizei aqui com um ponto baixíssimo no meu último ponto. Agora, eu vou subir uma corrente, vou virar o trabalho, em cima desse ponto baixíssimo, eu faço um novo ponto baixíssimo, venho no próximo ponto e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Lá no último ponto, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Eu vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Ó, pessoal, finalizei a minha segunda carreira na cor vermelha. Aqui, meu último ponto foi um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio vermelho e pode arrematar todas as pontas do fio vermelho, tá? A única ponta que você vai deixar é esse fio maior preto. Esses outros 3 aqui, ó, você pode arrematar. Os 2 vermelhos e esse preto aqui do início. Esse aqui do final que a gente deixou para fazer a costura, tá bom? Ó, pessoal, agora eu vou trabalhar com a linha branca. Vou prender o fio na agulha. E com esse trabalho aqui, ó, a cor preta virada para cima, o direito, né? O direito tá virado para cima. Nós vamos trabalhar pegando aqui, ó. Tá vendo que aqui é os pontos baixíssimos? Eu venho no ponto baixo, eu vou trabalhar só no ponto baixo essa carreira.
já faço um ponto baixíssimo. É aquele detalhe, sabe? De uma corrente e um ponto baixíssimo, sem pular nenhum ponto. Uma corrente e um ponto baixíssimo. Vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira, ó. Uma corrente e um ponto baixíssimo. Ó, pessoal, trabalhei já por toda a carreira, cheguei aqui no meu último, fiz no último ponto baixo, tá vendo? No ponto baixíssimo eu não vou fazer. Vou cortar esse fio e pode arrematar essas pontinhas na cor branca, tanto do começo, tanto essa aqui, ó, quanto essa aqui do final, tá? Arremata, já esconde a pontinha aí. Ó, ficou desta forma. Fica bem bonitinho o trabalho. Então, já coloquei o fio preto aqui na agulha. Nós vamos observar o lado direito do preto, tá? Nós vamos costurar com o lado direito do preto pra fora. Aí, você posiciona aqui, ó, acima do bumbum. E encontra o fio preto aqui, certo? Que aí vai ficar desta forma, ó. Vai ficar a parte de baixo do blusão, né, do Papai Noel. E vou costurar esse fio preto aqui, ó, um no outro. Só vou pegar nos pontos pretos. Que aí depois a gente faz um acabamento para fazer a fivela, né? Aí você costura bem certinho. Você pode pegar no corpo também do Papai Noel para essa pecinha não ficar movimentando, tá? Então, é uma costura simples, ó, tá vendo? Pode observar que já ficou preso. Vou fazer só mais algumas costuras, observando que essa abertura tem que ficar bem certinha aqui na frente, né? Fica bem bonitinho, né? Aí, após você arrematar essa linha, você já costura também o braço. Aí, o braço, ó, essa leve curvada aqui, ó, você costura assim. Olha tanto que ele fica bonitinho, curvado pra dentro, né? Então, pode costurar aqui, ó, na terceira carreira do pescoço pra baixo, você costura o bracinho, tá bom? Então, é uma costura simples, é só pegar um pontinho no corpo, volta no braço, tá? Você passa essa linha aqui, ó, pro ladinho aqui, ó, dos pontinhos da lateral, pra ficar bonitinho. Porque se você costurar essa lateral assim, ó, a mãozinha vai ficar pra fora, tá vendo? É legal pôr essa mãozinha curvada assim pra dentro. Aí, eu vou fazer minhas costuras e volto pra te mostrar a sequência. Pessoal, com as costuras todas feitas, ó, como ficou. Ficando bem bacana, né? Agora, vou voltar a trabalhar com essa linha preta e vou fazer um detalhe aqui no sapato. Eu vou prender, né, da mesma forma que a gente vem trabalhando. E vou pegar aqui, ó, as laçadas de dentro. Tá vendo que a gente largou umas laçadinhas aqui quando fez o sapatinho? Então, é nessas laçadas que a gente vai trabalhar. Eu vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixo. Tente já esconder esse fio do início por baixo dos pontos. E vou fazer um ponto baixo, já escondendo esse fio do início pra gente arrematar, para cada laçada deixada, ó, tá? É uma carreira muito simples, é só pegar ele de cabeça para baixo, ó, você pode ver que eu tô trabalhando ele de cabeça para baixo. Estou fazendo um ponto baixo para cada laçada que nós deixamos aqui na lateral do sapato, que aí vai formar bem bonitinho a solada. Finalizou toda a volta, é só arrematar e esconder o excesso de fio. E a mesma coisa faz no outro sapato. Olha, pessoal, finalizei os detalhes aqui do solado, né? Olha como ficou. Então, assim, dá um charme a mais no calçado, né?
É uns detalhes bem simples. Agora, com a linha branca, eu vou fazer o detalhe da calça. Da mesma forma que nós trabalhamos no braço e na blusa, né? Vamos prender aqui o fio na agulha. Eu vou trabalhar pegando assim, ó. Nessa laçada aqui, ó, entre uma carreira e outra. Faço um ponto baixíssimo. Vou pegar aqui direitinho a linha. Passa aqui por dentro, ó. Passando por dentro, eu faço já um ponto baixíssimo, né? Vou sair de uma vez aqui. Às vezes é meio complicado pegar no trabalho, mas você vai conseguir. É só o primeiro ponto que é mais difícil. Feito ponto baixíssimo, faz uma corrente, já vem na próxima laçadinha aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo, faz uma corrente. Na próxima laçada, um ponto baixíssimo, uma corrente. E dessa forma eu vou trabalhar até finalizar a carreira. E a mesma coisa eu vou fazer na outra perninha, tá? Então, assim, é só os detalhes mesmo para enriquecer o trabalho. Finalizou, arremata e já faz a outra perna. Ó. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Você pode ver que eu tô pegando bem na divisa entre o vermelho e o preto. Se o fio desfiar, você volta, faz de novo, tá? Não tenha pressa, faz bem bonitinho e finalizou, você arremata o seu fio. Ó, pessoal, então finalizei todo o acabamento aqui, ó, do corpinho, ficou desta forma. Aqui atrás, se você achar necessário, você costura ou coloca um pouquinho de cola, que aí ele fica firme também, a parte do cinto, tá? Aqui eu pinguei um pouquinho de cola, porque tava ficando muito solto, achei que ficou mais bacana ele fixo, né? Agora, nós vamos trabalhar com a lã. Vou pegar a cabeça. Você lembra que nós fizemos os aumentos para formar a bochecha? Então, nós vamos colocar essa lã daqui, ó, da lateral da bochecha, pegando assim, ó. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na nona carreira aqui para baixo, pegando por baixo da bochecha, venho aqui, passo por fora e chego na mesma carreira que nós começamos aqui, certo? Porque ele vai ficar careca. Então, a gente vai colocar a lã daqui, pegando por baixo das bochechas, certo? E a parte de trás é só um filetinho. Não vou colocar tudo. Só nessa parte aqui, que vai ser um pouco mais alta, e de cá também, e pegando por baixo da bochecha. A forma que eu vou colocar essa lã será assim, ó. Eu vou pegar um ponto, ou entre carreira e outra, aqui, ó, tá o meu aumento, ó. Dobrei a lã no meio, ó, um pedacinho de lã, você pode ver que tá pequeno. Insira a agulha, puxa essa lã assim, ó. E pego as duas pontinhas da lã e vou passar por dentro. Deixa eu medir aqui só para você saber o tamanho que eu cortei. É aproximado, viu? Ó, 10 centímetros. É, ficou 10 centímetros esse pedaço, que depois a gente vai desfiar e vai cortar o excesso de fio. Então, aqui é só continuar colocando, ó. Pego uma laçadinha aqui, puxa ela. Aí, puxou a laçada, pega as pontinhas, passa por dentro dela. Tá?
E desta forma eu vou fazer até preencher essa parte de baixo aqui, essa lateral e depois a parte de trás, tá bom? Eu vou colocar e te mostro. Ó, pessoal, coloquei então aqui, ó, tá vendo? Aqui é as bochechas, né, o aumento. Passei por baixo da bochecha e na lateral dela, tá vendo? Aí subi aqui, contei 9 carreiras, comecei a colocar na de número 9 e fui descendo. Você pode também começar aqui, ó, da parte onde finalizou a barba, que tá aqui, ó, os meus aumentos da bochecha, eu venho na lateral e subo até a carreira número 9, deixando 9 carreiras aqui pra careca. E de cá a mesma coisa. E na parte de trás, eu só passei uma carreira, tá vendo? Só foi uma carreira de lã. E agora é desfiar. Antes de começar a desfiar, eu já vou colocar também no nariz. No nariz é muito simples. Você vai fazer o círculo mágico, coloca 6 pontos baixos. A segunda carreira será de aumento, vai ficar 12 pontos baixos. A terceira carreira, você repete esses 12 pontos baixos. E a quarta carreira, você faz tudo de diminuição, que aí a última carreira a gente fica com 6 pontos baixos. Chegou nessa última carreira, você corta um pouco maior esse fio para depois a gente costurar. Aí você tira o marcador e faz um ponto baixíssimo onde estava o marcador, certo? Então, assim, é muito simples porque a gente já iniciou vários trabalhos dessa forma, né? Inclusive a cabeça dele, a gente fez 6 pontos, depois 2 pontos baixos para cada de base, e depois você repete a terceira carreira, fica com 12 pontos baixos, e a quarta carreira fica com 6. Então, feito isso, só puxa a laçadinha, vou pôr um pouco de enchimento, que eu quero que esse nariz fique bem redondinho. Coloquei o enchimento e agora eu vou prender assim, ó. Eu vou pegar 4 pedacinhos de lã e 4 pedacinhos de lã, do mesmo tamanho que a gente colocou na cabeça, certo? E vou vir aqui, ó, se possível, sempre no mesmo ponto ou do ladinho, para colocar essas lãs. Ó. Vou vir no mesmo ponto, vou passar a segunda lã. Certo? Ó. Agora eu vou vir um pontinho aqui mais abaixo e vou passar as outras 2 lãs. Ó, ficou desta forma. Então, aqui uma lateral nós já colocamos. Agora, eu venho aqui na outra lateral e próximo também a essa aqui que a gente colocou. Eu vou só contar 1, 2 e venho aqui, ó, nesse aqui e já coloco 2 lãs. Só que aí eu vou inserir a agulha daqui pra lá. E depois que a gente desfiar, se pro detalhe do bigode ficar muito pouco, né, a lã, se ficar pouca lã aqui, a gente coloca mais um pouquinho de fio. Mas, a princípio, eu vou trabalhar com esses 4 para cada lado. Aí, dependendo do resultado, a gente coloca mais.
Então, aqui eu já coloquei duas no mesmo ponto de base, tensionei. Agora, eu venho aqui, ó, no pontinho ao lado. E vou colocar essas outras duas, que aí a gente vê se fica bacana essa quantidade. Esse último aqui já começou a desfiar, mas não tem problema não. Vamos desfiar tudo mesmo. Deixa eu só conferir. Ó, pessoal, é bem isso aqui mesmo, ó. Aqui eu não vou costurar agora não, o nariz não. É só pra ter noção como vai ficar o bigode dele, né? Como eu quero que ele saia debaixo do nariz, então o resultado é bem esse aqui. Vou puxar essa linha aqui pra cima pra visualizar melhor. Se você ainda achou que tá pouco, você quer o nariz, você quer o bigode do nariz mais cheio, pode colocar mais lã. Mas primeiro eu vou desfiar, porque depois de desfiado, ainda dá uma diferencinha, né? Porque ele vai encher tudo, né? Ele vai ficar mais cheinho por causa de desfiar. Aí, para desfiar, é só você usar aquela escovinha de pet, aquela de metal, né? E vai passando até desfiar. Eu vou fazer, como eu disse, vou desfiar tudo primeiro, para depois eu costurar o nariz, tá bom? Então, vamos lá desfiar e já volto para te mostrar como ficou. Ó, pessoal, já desfiei toda a lã, fui passando a escovinha de pet até desfiar, tá vendo? Ficou bem desfiadinho. Desfiei também os fios aqui do nariz. E sobrou isso aqui, ó, que vai ficando na rasqueadeira, né? Então, eu vou separar, que vira enchimento, e vou usar um pouquinho também para depois fazer a sobrancelha. Agora, você vai vir aqui, ó. Você vai separar essa parte aqui, ó, que é a barba da frente, com o cabelo de trás. Que aqui a gente vai deixar o cabelo da parte de trás mais baixinho. Então, você separa aí a parte aqui da barba, né? Com a parte do cabelo de trás. Desta forma. E a mesma coisa você faz de cá. Você vem, separa. Se você vê que ficou fio aí sem desfiar, você desfia para ficar bem bonitinho o seu trabalho. Tá vendo? Esse aqui é o cabelo das costas. Aí eu vou diminuir bem, vou diminuir pela metade. Pode cortar, ó. E vai cortando. Lembrando que eu tô cortando só das costas aqui, né? E ele não, pra ele ficar certinho, tamanho bem certinho. Aí você vai cortando até você ver que ele tá bem certinho as pontinhas. Vai fazendo assim, ó. Ó como vai ficando. Ó, pessoal, já cortei. Ó como fica. Fica bem bonitinho. Agora, na parte da frente, você vai ajeitar e vai cortar arredondado. Ajeita bem.
E vamos cortar assim, ó. Mais a lateral, deixando essa ponta aqui na frente. Tá? É só você cortar até ficar na altura que você quer. Se você quiser deixar uma pontinha, é só diminuindo na lateral. Lembrando que aqui na frente vai ficar comprido. É só para acertar as pontas mesmo. Ó, pessoal, tá vendo? Eu cortei, só aparei um pouco mesmo as pontinhas. Se quiser cortar mais, é a sua opção aí. E o nariz, eu cortei um pedacinho de esticar porque tava bem maior. Aí você pega, dá uma torcida assim, ó. Depois você solta, só pra juntar ele bem pra ver se tá do mesmo tamanho. Tá vendo? Ele fica assim. Aí você já pode fazer a costura do nariz. Só posicionar entre as bochechas, né? E faz a costura. A costura é simples. Vou fazer a minha aqui e já volto para mostrar a sequência. E também já vou colar os olhos. Aqui o meu vou precisar de cola, já vou posicionar aqui e colocar os olhos também. Ó, pessoal, costurei então o nariz, colei os olhos. Agora eu vou aproveitar para a gente também fazer a orelha. A orelha é muito simples, eu vou pegar o fio e vou fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos, tá? Feito 6 pontos baixos, é só fechar o círculo desta forma. Eu não vou finalizar a carreira, eu já vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura. Ó, já vou puxar aqui, ó, a laçada. Arremata esse fio aqui, ó, do círculo mágico. Você pode até fazer um nozinho assim. Aí você pega essa pontinha do início, passa aqui, ó, por baixo de alguns pontos para você cortar o excesso. Cortou o excesso, coloca esse fio maior para fazer a costura. Tá vendo? Bem aqui, ó. Que vai ficar mais legal ainda a costura da orelha, tá? Porque a barba, ela sempre fica na frente, não é na parte da cabeça, né? Então, vai ficar legal se você colocar aqui. Aí, você faz a costura, arremata as pontas, faz a outra costura aqui da mesma forma, tá bom? Ó, pessoal, já fiz a costura, então, das orelhas. Ó como ficou. Ficou bem bacana, né? Agora, vamos trabalhar com a linha branca. Com a linha branca na agulha, eu vou inserir ela bem aproximada aqui, ó, do tom branco. Depois a gente faz um nozinho e esconde. Você não pode inserir também aqui, ó, pelo círculo mágico. Pelo círculo mágico é até mais fácil, né? E vou sair aqui, ó, nessa lateral aqui do olho, na parte interna dele. Vou deixar uma pontinha aqui em cima. E vou fazer assim, ó, uma leve curva. Vou sair no olho de cá. E vou fazer a mesma coisa. Vou puxar essa lã pra cá, ó, porque senão, quando eu puxo o fio, ela atrapalha, ela entra junto. Então, eu sempre tenho que ter cuidado de observar isso. Ó, passei a linha amigurumi. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na mesma altura que passamos aqui, ó. Eu venho, passo de cá e já vou sair aqui em cima.
certo? Ficou desta forma. Aí eu vou fazer o nozinho e colocar o excesso dessa linha para dentro do trabalho. E vou colocar a linha preta na agulha pra gente fazer também um detalhe aqui no olho, tá? Vou cortar um pouquinho aqui esse excesso, fica mais fácil de empurrar. Ó, é só empurrar pra dentro que ela vai. E vou colocar a linha preta na agulha agora. Então, com a linha preta, eu vou inserir aqui no mesmo lugar e vou sair na parte superior dos olhos. Eu vou deixar uma pontinha também, para depois a gente arrematar, ó. E vou encontrar aqui, ó, com a linha branca, do lado de fora da linha branca. Já vou passar aqui, ó, no mesmo sentido do olhinho do lado. Quanto mais certinho você passar, melhor. E vou fazer a mesma coisa com esse olho de cá. Vou passar a linha aqui, ó. Peguei um pontinho pra fora aqui do branco. A mesma coisa eu passo aqui e já vou sair com essa linha aqui em cima, faço o nó e arremato da mesma forma que fizemos com a linha branca. Ó, não deixa a lã entrar junto com o fio, ó, tá vendo o que que acontece? Tem que segurar a lã para você passar esse fio. Vou voltar um pouquinho o fio, aí dá para puxar a lã para o lugar, que aí agora eu puxo o fio, vai ficar certinho o nosso trabalho. Tá vendo como ficou? Fica bem bonitinho, né? Tem a carinha bem boa, nosso Papai Noel.